Muita gente falando se é melhor comprar renda fixa ou melhor comprar ações. Ah, mas se as ações estão despencando, é o melhor momento para comprar. Ah, mas se o IPCA está subindo muito, é o melhor momento para comprar. E a gente acaba ficando confuso. Hoje vocês vão entender aqui nesse vídeo uma estratégia e a melhor forma de você fazer essa escolha. Primeiro temos que entender algumas coisas. A taxa Selic, ela está relacionada a tudo isso. É um problema econômico que o país enfrenta e a taxa Selic é um mecanismo utilizado pelo Banco Central para controlar a política monetária, para não permitir que a nossa moeda se desvalorize demais. Então, no momento que a economia está muito aquecida, isso faz com que a gente gere mais inflação. O Banco Central utiliza a taxa Selic, subindo a taxa Selic, para as pessoas conseguirem, para as pessoas não poderem comprar tanto e acabar reduzindo a inflação. Isso é uma ferramenta. E nos momentos que a economia está enfraquecida, está esfriada, o Banco Central baixa a taxa de juros para permitir que as pessoas tenham mais crédito, mais dinheiro e consigam comprar mais. Então a taxa Selic está relacionada a tudo isso. E hoje a nossa taxa Selic ela está 14,25. E é importante a gente saber isso, porque se você parar para analisar, a nossa taxa hoje 14,25 é a mesma taxa que a gente teve no governo Dilma, quando a Dilma foi impeachmentada, 14,25. A taxa Selic 14,25. E lá em 2015, quando foi trocado, a Dilma foi impeachmentada, a gente vê aqui 14,25, e aí a taxa começou a cair em 2016, foi caindo, ou seja, a economia vai esfriando, e há uma segurança maior também no país, acaba sendo possível reduzir a taxa de juros. Em 2022 a gente teve a pandemia, 2020, 19, 20, foi subindo aqui a taxa de juros. E aí hoje a gente está em 14,25 novamente. E tudo gera, os créditos, os juros no país, acaba gerando em torno dessa taxa Selic. Agora, qual é a análise que a gente tem que fazer sobre o IPCA e sobre a compra de ações? O IPCA é o índice que mede a inflação no país. Ele é apresentado pelo IBGE, esses cálculos são feitos pelo IBGE, sobre o consumo e serviços no país. Então, quanto mais caro fica o consumo e os serviços, o IPCA sobe. E qual é o impacto disso? O impacto disso é sobre tarifas, sobre salário, sobre alimentação. Então, aumentando a inflação, o mercado, os empresários, eles acabam subindo o preço dos serviços e produtos. E aí gera mais inflação. Isso é falado do IPCA como índice de inflação. E falando do IPCA como investimento. Se a gente olhar aqui na plataforma do Tesouro, a gente vê vários investimentos, né, pré-fixados, Tesouro Selic e o IPCA com vencimento para vários anos, 2029, 2040, 2050, 2035, 2045, 2060. Hoje a gente pega o IPCA aqui, vamos pegar o IPCA aqui com a maior taxa, que é o 2035, que é o IPCA mais 7,60. Significa que você investindo num título desse, você vai receber a inflação que ela render naquele ano no país e mais 7,60, ou seja, tu vai ter uma rentabilidade de 7,60 acima da inflação para aquilo que você aportou, que você investiu. Agora, é um bom investimento? Para analisar esse gráfico aqui. Esse gráfico de volatilidade ele demonstra o seguinte: quanto mais baixo o IPCA está, a volatilidade, mais vantajoso ele está. Então você vê aqui que ele está nas mínimas. Olha aqui, ele está 0,02 de volatilidade. Nas máximas aqui ele chega em média a 1 e pouco, 2 de volatilidade. Ó, 0,80, 0,60. Então a volatilidade do IPCA, quanto mais baixa ela está, mais vantagem é investir nesse título. É o que a gente está vendo nesse momento. É um título muito vantajoso, porque a Selic ela não fica muito tempo nesses patamares. O IPCA, ele historicamente ele está nas suas máximas, significa que a lógica do pêndulo, ele sempre tende a voltar para a mediana. Ele sempre tende a subir e voltar para o meio e descer também e voltar para o meio. Então, se o IPCA hoje está nas suas máximas, ele em algum momento ele vai ter que caminhar para o meio. É óbvio que ele passa e vai até próximo das mínimas, muitas vezes, mas a tendência é que ele volte para o meio. O IPCA, esse investimento, é um investimento que faz marcação a mercado. O que significa? Se você compra um título com uma taxa de juros muito alta, significa que você comprou um título barato.
porque no vencimento ele tem que te dar aquela rentabilidade. Então, se a taxa está alta, o título está barato. Quando as taxas caírem, esse título vai subir de preço. Assim, você vai ter comprado um título mais barato e no futuro ele vai estar valendo mais, o que permite você vender e fazer marcação a mercado. Então aqui tem duas formas de você ganhar dinheiro. Simplesmente com a rentabilidade, que é o IPCA mais 7,60, ou alguma outra taxa, 7,37, 7,40, ou você ganhar com a marcação a mercado. É você comprar um título, por exemplo, de R$1.000 e daqui a alguns meses ou ano ele está valendo R$1.500 até R$2.000, R$1.300, e você vender ele tem uma rentabilidade muito alta acima do que se vê no mercado. Portanto, esse é um momento bom para comprar o IPCA. Agora, o IPCA é bom, mas e as ações? Se as ações estão caindo, o índice Bovespa está nas mínimas, a gente tem uma dificuldade com taxa de juros altas, boa economia, a economia nos Estados Unidos melhorando, com taxa de juros ainda alta, é normal que as nossas ações elas percam valor. Então, as ações nossas estão nas mínimas, porque as taxas de juros estão altas, então seria também uma boa oportunidade. Ah, mas sempre falaram que a lógica é com renda fixa boa, ações ruins, ou ações boas, renda fixa ruim. Não necessariamente. Em alguns cenários muito ruins na economia, cenários de crise, a gente vê quase todos os ativos despencando. A gente vê oportunidade, às vezes, na renda fixa e na renda em ações e renda variável. Agora, se as ações estão caindo, não seria o melhor momento de comprar? Seria melhor de comprar ação ou comprar o IPCA? Vamos lá. As ações, a gente tendo juros altos, elas tendem a cair. A nossa bolsa está nas mínimas, então seria sim uma boa oportunidade. Se a gente olhar então individualmente ações, a gente vê ações com múltiplos muito bons. São muito boas oportunidades, que valem demais a pena a gente comprar. Então a gente pode fazer uma análise aqui mais meticulosa e analisar ativos por ativos, e a gente vai ver que tem boas oportunidades. Por exemplo, a gente pensar aqui no Banco do Brasil, a gente vê um Banco do Brasil com PL de 9, ótima possibilidade, dividend yield de 9%. O ROI do Banco do Brasil, 89% ao ano, é um retorno sobre o patrimônio investido, então seria quase que um ano você recuperar seu patrimônio. Não exatamente é o que vai acontecer, mas é sobre a valorização previsível da empresa nesse momento. Vê a CEMIG aqui também com PL muito baixo, um retorno sobre patrimônio líquido, ou seja, em 4 anos você teria um retorno do seu patrimônio, um PVP de 1,1 também baixo, dividend yield de 13%, é uma ótima oportunidade. Pela fórmula de Benjamin Graham, a ação tem um upside, a possibilidade de se valorizar 130%. A gente vê um ROI aqui de 28%, também um ROI muito bom, um ROI alto. Mais uma ação aqui, a Semin, também um PL de 7,7, um PL baixo, dividend yield de 12%. Semin é uma mineradora. Tem um ROI também de 44%. Então a gente vê aqui um cenário em que o Banco Central aumenta os juros. Esse aumento de juros, teoricamente, deveria conter a inflação. É claro que depende de outros fatores, mas a grosso modo, aumentou os juros, deveria conter a inflação. Só que como o governo põe crédito no mercado, põe dinheiro no mercado, ele fomenta a economia e aí eleva a inflação. Então a ferramenta que a gente tem principal de controlar os juros, que são o aumento da taxa, ela não está funcionando. Não está funcionando porque o governo está estimulando artificialmente o mercado econômico. Então ele fomenta o mercado artificialmente e não vai sustentar, porque é provável que a inflação fique alta, que a nossa taxa de juros fique alta, é o pior cenário ruim para a empresa e ruim para o consumidor. O que essa dinâmica vai causar? Provavelmente a crise que tanto vem se falando. E no momento de crise, a gente vai ver as ações despencarem, provavelmente a maioria delas, e a gente vai ver também o aumento das taxas de juros já elevadas, a gente vai ver inflação subindo, aumento maior do IPCA. Portanto, o que se apresenta aqui para a gente? Oportunidade em todos os sentidos. Por isso é importante ter caixa. E aí eu penso, comprar ações no momento de queda de crise é uma boa possibilidade.
E aí você poderia comprar ações pegando elas baratas e fazendo preço médio, e quando subir você vai ter uma supervalorização. Mas o IPCA, se você comprar ele caro agora, né, se você fizer aportes em IPCA caro, é fato que depois da crise vai haver uma recuperação econômica. E havendo essa recuperação econômica, esses títulos vão se desvalorizar, porque a inflação vai cair, e aí você vai ganhar com a valorização. Além de, a gente está falando aqui de renda fixa, que você vai pegar ele se desvalorizando, o título se valorizando, porque as taxas vão cair, e você vai ter a oportunidade de ter um caixa para comprar ações mais baratas. Então, apesar de eu achar que as duas possibilidades são boas, e a gente sempre deve diversificar, deve ter um pouco de boas ações, já que elas estão baratas, porque eventualmente pode não cair. Então, a gente comprá-las baratas seria uma boa possibilidade. E ainda assim, a gente pensar em ter um caixa. E o IPCA lhe permite algum caixa em determinada medida. Portanto, eu penso que se tivesse que fazer uma escolha, eu faria no IPCA. Não quer dizer que a ação não seja uma boa e que a gente não deva ter algumas. Eu tenho ações, né? E até em algumas eventualidades eu acabo comprando nesse momento, mas no momento de incerteza eu acho que a renda fixa é mais seguro e você vai fazer caixa para comprar ativos muito mais baratos. Então, resumo, tenha caixa em renda fixa que te dê boa rentabilidade. Se não for no IPCA, poderia ser até num Tesouro Selic ou no CDB de liquidez diária com 100% do CDI, mas o IPCA é uma boa oportunidade porque ele está nas máximas e é provável que ele não vai se sustentar muito tempo assim, e aí, caindo as taxas, seu título vai se valorizar e você vai ganhar com a marcação a mercado. E ações, escolha se tiver que comprar boas ações. Ações principalmente que façam a defesa da sua carteira, porque ações que mesmo nas quedas, elas não se desvalorizam tanto. Então aqui ficou a dica que eu queria passar para vocês, e escrevam nos comentários o que vocês estão acreditando que é uma boa oportunidade nesse momento, se vai haver uma crise ou não, e aquilo que vocês estão aportando. Se inscreva no canal e curta o vídeo para ajudar. Muito obrigado.